Há um suporte sagrado para a Bitcoin. Vamos saber tudo sobre isso no episódio 2. Vamos também falar sobre um regresso, é verdade, um regresso de XRP. Pelo visto podemos ter aqui novidades muito interessantes. Temos novos dados sobre a adoção em massa em Bitcoin e também vamos falar sobre um novíssimo sistema de segurança que acho que é uma mais-valia para todos nós. Tudo isso e muito mais no episódio 2 de Alex Crypto. Cá estou eu, amigos, para mais um episódio essencialmente dedicado à análise técnica, análise gráfica, porque nós precisamos de ver quais os níveis mais interessantes e depois de tudo aquilo que está a acontecer, convém estarmos preparados para possíveis entradas ou possíveis vendas. Portanto, vou tentar dar aqui uma opinião pessoal. Antes disso, agradecer a todos. Tenho tido imensas visualizações, já estamos a superar por norma as 3.000, 3.500 visualizações. Temos tido muitos gostos, muitos comentários. Pessoal, muito obrigado. É um sinal que apoiam o canal e que querem que o canal cresça e também o reconhecimento do trabalho. Portanto, é apenas isso que eu peço. No canto inferior direito tens aí um botãozinho, digamos assim, que podes carregar para subscrever e também partilhar, porque para mais pessoas terem acesso a este conteúdo. Conto convosco, pessoal. Vamos então começar com a nossa análise gráfica e vamos, em primeiro lugar, falar no curto prazo. É verdade que o Bitcoin está numa zona de resistência, já vamos falar sobre isso também, mas eu ainda ontem tinha falado lá no meu Premium e também no Twitter que a Bitcoin estava a fazer uma estrutura bearish, que é este rising wedge, como vocês podem ver aqui, e nas 4 horas estamos claramente a ter uma divergência. Reparem, o RSI está a cair. Evidentemente que estamos a falar num time frame de 4 horas, portanto é muito curto. Portanto, um breakout pode ser sempre um breakout de curto prazo e foi exatamente isso que aconteceu. Nós tivemos este breakout aqui assim, veio mais ou menos até à zona dos 27.460, mas neste momento estamos a fazer um bounce novamente, o que poderá indiciar uma bull flag num time frame diferente. Portanto, se nós olharmos, por exemplo, para aqui, aquilo que nós podemos constatar, e agora migrarmos isto para 1 hora, é que podemos estar no início de um padrão ainda imaturo, de uma possível bull flag. Portanto, nós podemos estar aqui muito tempo ou vários dias a lateralizar, a testar esta resistência. Evidentemente, se tivermos aqui muito tempo sem quebrar uma resistência importante, como vocês podem ver aqui, esta resistência entre os 28.000 e a zona dos 31.000, mais probabilidade, eu, na minha opinião, considero que podemos ser rejeitados. Mas que é verdade que há pressão de compra e há também pressão de venda. Portanto, aquilo que me parece é que há um momento agora de pausa no mercado para decidirmos se vamos continuar a subir ou se vamos agora cair. Evidentemente que está tudo também na expectativa do dia da manhã e seguramente amanhã vai desencalhar e vai desempantar esta estrutura. Não acredito que o BTC vá ficar assim como está hoje, praticamente sem fazer nada, depois do Sr. Jerome Powell a falar e da subida das taxas de juros ou não por parte do Fed. Mas numa perspectiva de mais longo prazo ainda continua válida esta estrutura, digamos assim, de Head and Shoulders invertido, com targets, como vocês podem ver, bem lá para cima, na zona, começando nos 33, 32 e indo mesmo até à zona dos 40 mil dólares. Eu agora queria falar sobre isto. Eu tinha-vos mostrado este gráfico em que eu considerava que esta zona azul era uma zona de acumulação, aqui a zona aqui vermelha, uma zona onde considera a anomalia que a FTX criou no mercado, e se calhar não se tivéssemos tido esta anomalia, nós provavelmente teríamos tido este momento de lateralização, podia ser mais abaixo ou mais acima, mas seria dentro desta faixa azul, e que quando falta mais ou menos 1 ano para o alvo, começámos a ter o breakout, efetivamente numa nova tendência de subida. Antecipámos-nos, portanto, poderá dizer-se que foi devido à crise bancária, é verdade, mas nós já estamos acima desta faixa aqui azul. E eu neste momento estou numa perspectiva em que eu acho que aqui, a partir daqui, sinceramente, desta linha azul para cima, eu acho que estamos claramente em zona de bull market. E nesta zona aqui azul, se voltarmos aqui para esta zona aqui azul, para mim é a denominada zona de acumulação, e se cairmos abaixo desta zona aqui, eu provavelmente vou ter que rebatizar esta zona aqui a vermelho como continuação de bear market, e isto ser tudo invalidado e uma grandíssima bull trap. Portanto, na minha perspectiva, bull market, zona de acumulação, bear market, portanto, uma forma muito simplista de ver a coisa. E qual é o nível sagrado, digamos assim,
para aguentar este bull market. Vocês, deixa-me apagar aqui isto, seguramente que já entenderam que numas tendências, vocês já perceberam que eu funciono muito ao nível de tendências e não tanto bull market, bear market, pronto. Nós aqui claramente altos mais baixos, aqui informação, portanto reparem, tivemos sempre altos mais baixos, a mesma coisa aqui assim, altos, baixos mais baixos, portanto, até que depois chegámos a janeiro de 2023, começou o ano e começámos a ter essa inversão, portanto conquistámos este alto, que é a zona aqui dos 20.692, e a partir desse momento podemos ter uma possível inversão de tendência. Neste momento temos este toque aqui assim, que é a zona dos 19.000, um raio, mas isto para mim ainda não é um baixo efetivamente em que eu possa dizer assim, claramente o novo baixo que está aqui em informação, e ainda não o considero num time frame semanal como um baixo. Foi um ligeiro toque numa continuação de um primeiro, se calhar, movimento de subida. Portanto, eu quero ver onde é que vai ser a queda que virá mais cedo ou mais tarde, não sei quando é que vai começar, pode começar já, como pode começar mais tarde, mas qual é a zona da queda para de facto começar a validar esta nova tendência de subida. Sim, é um baixo mais alto, mas eu gostava de ver uma vela, uma vela a fechar e não apenas um raio. Portanto, a tendência neste momento está invertida, significa que estamos a sair de uma tendência de descida, e é por causa disso que há muita gente que fala no bull market, e até porque nós tivemos este breakout, esta estrutura macro aqui de descida. Mas há também algo que é essencial para nós considerarmos que estamos provavelmente no início de um bull market, e é exatamente aquilo que vocês podem constatar aqui, a moving average de 200 períodos na semanal, que nos ciclos anteriores serviu sempre de suporte e que neste momento estava a servir de resistência, e que tivemos uma vela semanal na semana passada muito agressiva, muito explosiva, muito convicta, que quebrou claramente essa resistência. Eu não quero ver esta semana, sinceramente, a fecharmos abaixo desta moving average de 200 períodos, porque se isso acontecer, isto para mim não é um breakout, mas sim um fake out. Agora, esta para mim é a zona sagrada. Se nós aguentarmos a moving average de 200 períodos, se nós aguentarmos esta resistência horizontal que está muito bem definida aqui por esta linha aqui azul, eu acho que temos margem para começarmos a atacar uma resistência essencial, que é esta zona aqui assim, a zona dos $30.000. E vocês podem constatar por este gráfico que aqui está, são as três Marias, digamos assim, as três marretas que aqui estão prontas para dar uma marretada em Bitcoin, que tal como aconteceu, ela chegou a esta zona e levou uma marretada, e então neste momento alto e para o baile já chegou. Isto é uma super resistência que aqui está e não vai ser fácil de passar à primeira. Na minha opinião, BTC precisa de retrair, precisa de atestar o automóvel para ganhar novamente balanço e tentar dar umas marretadas aqui nestas resistências, a ver se elas pelo menos ficam mais fracas. Uma coisa é certa, levou a primeira, certo? Mas são três resistências fortíssimas que aqui estão, portanto à primeira isto é como uma porta blindada e não é por bateres à porta uma vez que ela vai quebrar, é preciso muito mais. Também dizer que nós fechamos o gap que está aqui a amarelo, esta zona aqui entre os 28.700 e os 27.350, mas também criámos um novo gap aqui a azul que está na zona dos 27.100 e 27.300. Por norma estes gaps fecham, temos outro mais acima na zona dos 34.000 que vai ser fechado, é apenas uma questão de tempo. Eu acredito, sinceramente, vejo com forte probabilidade este gap ainda a ser fechado, não sei quando, ok? Mas ainda vejo este gap a ser fechado. As minhas dúvidas é estes gaps mais cá abaixo, a zona dos 9.000 e a zona dos 11.000. Este aqui dos 11.000 é tão pequenino que eu sinceramente até posso considerar que ele é inexistente. Agora este dos 9.000 ainda existe e é algo que vai ficar sempre no subconsciente dos touros, a dizer assim: caramba, estes gaps normalmente fecham sempre, portanto significa que mais cedo ou mais tarde podemos ir lá, e mais valia ir já, não é? Enquanto nós estamos aqui perto dos 20.000, 25.000, 30.000, do que depois irmos aos 100.000 e depois ainda ficamos com esta ideia aqui dos 9.000. Não há um time frame para fechar gaps, isso não existe, mas lembrem-se que por norma 99% dos gaps são fechados e é algo que nós precisamos de ter em consideração, e por causa que há muita gente que considera
que o BTC ainda vai à zona dos 12.000, 10.000, 9.000 exatamente por causa disto, e basta um raio para ir lá. Portanto, estamos numa zona de forte resistência, vamos ver como efetivamente o Bitcoin vai reagir neste momento. Eu também queria dizer que eu sinceramente preferia um crescimento mais orgânico, eu não gostava de ver Bitcoin a disparar já para valores muito altos, porque na minha opinião nós precisamos de estrutura. Reparem o que aconteceu aqui, nós quando quebrámos a zona dos 19 mil dólares, foi mais ou menos aqui exatamente, que foi na zona do máximo histórico anterior, nós tivemos um disparo muito grande, e quando há disparos muito grandes cria-se gaps, digamos assim, cria-se estrutura, e aquilo que aconteceu neste momento, reparem, Bitcoin começou a fazer estrutura exatamente na zona onde não tinha suporte. E é isto que nós precisamos de ver, construção de preço orgânica e não disparos voláteis, demasiado voláteis para o mercado, por muito que seja bom para traders, a nível de investidores de médio e longo prazo, o ideal é uma construção gradual do preço. Também dizer que efetivamente Bitcoin atingiu o target que eu tinha aqui definido, reparem bem, isto para mim é um beijinho lá que tivemos, basicamente é a mesma coisa. Atingiu esse target desta bull flag que aqui estava a informação e que vos tinha mostrado no passado. Portanto, não queria dizer que fosse já, acho que foi muito rápido, não estava à espera que fosse lá tão depressa, efetivamente, mas seria perfeitamente expectável depois de um movimento de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 velas diárias consecutivas, termos uma rejeição numa zona de suporte. Portanto, agora, o que é que vai acontecer aqui? Não sei, podemos formar uma bull flag, podemos ter uma rejeição praticamente vertical, em que obviamente depois temos que olhar para outros níveis, para possível, por exemplo, esta zona aqui, para possível suporte da dominância, e por exemplo até podemos ver se temos aqui algum casamento com uma zona de retração de Fibonacci. A retração de Fibonacci está mesmo, a principal está mesmo no breakout que aqui houve, portanto podemos perfeitamente também vir ainda mais abaixo. Portanto, tudo o que seja acima da zona dos 44%, 44, 45% vai significar que estamos apenas a fazer um novíssimo baixo mais alto, como vocês podem ver aqui a roxo neste meu desenho. Portanto, a estrutura para já de continuação de dominância de Bitcoin, continuação de subida, mas não é de espantar que aquelas altcoins hoje disparem, porque depois do movimento muito expressivo de Bitcoin normalmente são as outras altcoins, e nós podemos ver exatamente aqui numa shortlist que eu tenho de algumas, atenção, não olhem para isto como se fosse uma coisa que eu tivesse muito interesse, mas podemos ver que há muitas moedas interessadas neste momento a verde. E também dizer que essa dominância também se reflete no par Ethereum BTC. Atenção que Ethereum está a fazer algo interessante. Vou até pôr aqui não, primeiro quero-vos mostrar o que aconteceu na diária. Reparem, nós tivemos uma queda tão agressiva em Ethereum BTC que nós até entramos em território oversold. E por norma, quando temos um valor tão baixo, é normal haver um pequeno bounce, mas não quer dizer que seja uma nova estrutura de subida. Aquilo que sim me parece bastante bullish para Ethereum é, por exemplo, numa perspectiva semanal, vocês conseguem ver claramente. Nós temos aqui uma mega bull flag em formação, certo? Nós tivemos esta rejeição desta linha aqui roxa, que foi suporte durante muito tempo, e eu até considerava que nós podíamos ter aqui um triângulo simétrico e esta zona ter sido considerada um fake out. Mas, sinceramente, aquilo que me parece mais é que este range, digamos assim, deste canal descendente pode ser a zona em que Ethereum BTC vai trabalhar. Obviamente que a zona média é também uma zona de suporte / resistência, mas nós podemos estar apenas a fazer um retest esta linha aqui vermelha para depois continuarmos a cair e se calhar virmos testar novamente a base deste canal. Portanto, significa que aqui será uma boa oportunidade para entrar em Ethereum com BTC, quem costuma fazer essas trades, quem não costuma, sinceramente, não ligo muito a isto. Agora, esta bull flag, se confirmar, meus amigos, é obviamente muito bullish. Vamos imaginar um breakout mais ou menos aqui nesta zona, e isto significaria que nós teríamos, se concretizasse, obviamente, teríamos, obviamente, resistências que serão seguramente validadas nesta zona, e também, por exemplo, aqui assim nesta zona são sempre resistências importantes para Ethereum, mas a confirmação do breakout desta estrutura de bull flag seria vermos Ethereum em máximos históricos no par BTC. O que nós não queremos ver, para quem é fã de Ethereum
perante BTC, digamos assim, é quebrarmos este canal que aqui está e principalmente quebrarmos a sua estrutura ascendente de baixo mais alto, que já vem desde 2016, ou até vem antes, vem desde 2015, e quebrarmos esta linha branca. Isto sim seria muito mau para Ethereum no par BTC, significa que BTC iria conquistar muita cota de mercado, Ethereum, e eu acho difícil neste momento, só se acontecer alguma coisa muito estranha a Ethereum com o seu update, é que poderá levar a uma coisa deste género. Ora bem, Ethereum está neste momento também, reagiu numa zona muito importante, que é esta zona aqui a branco, que é uma zona de suporte horizontal, e esta linha aqui verde também é uma zona que anteriormente foi resistência e agora está a servir de suporte, portanto também é uma zona também muito importante que Ethereum no par USD não convém perder, e num time frame mais curto, como vocês podem ver na diária, ela está claramente a trabalhar neste canal ascendente e a testar a resistência superior, portanto ela precisa de validar o breakout desta resistência superior. A boa notícia é que Ethereum neste momento conquistou esta zona, que é mais ou menos uma zona de resistência, como vocês podem ver aqui a amarelo, e ela neste momento conquistou. Portanto, será importante manter-se acima dos 1674 para continuar a tentar atacar esta resistência. Se perdermos, evidentemente, aqui assim até podemos vir aqui nesta zona, temos aqui um order block. Se perdemos esta zona e fizermos um bearish retest, evidentemente que podemos ir a níveis mais baixos, como por exemplo 1500, e também a base do canal, que também pode casar com a parte ou com uma resistência horizontal que vocês podem ver aqui na zona dos 1300, 1400, e casar com a base deste canal. Portanto, estas zonas para mim são zonas interessantes, por exemplo, para trade, para quem gosta de fazer operações em Ethereum. Quanto ao total, podemos ver que tivemos um breakout, ainda não está validado este breakout, atenção, para ser validado tem que ter uma vela superior à vela da semana passada, mas efetivamente é uma vela também muito bullish. Quebramos esta resistência macro que aqui estava já desde novembro de 2021 e tal como o BTC precisa de ficar acima desta linha branca e preferencialmente acima da Moving Average de 200 períodos, como vocês podem ver aqui. Apesar de haver aqui uma ligeira diferença, que ela ela antecipou-se o total a esta Moving Average e tinha feito o breakout anteriormente. Mas sinceramente, resumindo, total, desde que pode fazer perfeitamente um recuo, até pode vir cá mais abaixo, mas tem que manter-se acima desta linha branca para se calhar começarmos a falar num bull market. Uma moeda que está on fire neste momento, está a subir cerca de 12% e está finalmente a sair de uma estrutura enorme de consolidação. Isto é uma macroestrutura, meus senhores, que já vem desde março de 2020. Isto seguramente a acontecer algo positivo para XRP pode levar a uma projeção de máximos históricos, como vocês podem ver aqui no target deste triângulo. Sinceramente, falta validar. Eu tenho aqui zonas de entrada para XRP em long ou em short, dependia de como é que se iria resultar esta estrutura que aqui está. Atenção, meus senhores, que isto não é aconselhamento financeiro, como é óbvio, cada um faz o que bem entender, mas ao nível de análise técnica é aquilo que me parece mais lógico e mais prudente, esperar pelo breakout, pelo retest e depois entrar, seja longs ou shorts. Portanto, apenas dizer que XRP está a crescer cerca de 12% ou 13% hoje, devido provavelmente a esta notícia. As baleias XRP antecipam um resultado favorável no processo Ripple versus SEC e estão a comprar XRP. Reparem aqui ao nível do sentiment, aqui o gráfico, há 50 novas moradas de baleias que se juntaram-se ao registro de XRP no mês passado, o que significa enorme compra em zona de acumulação de XRP. Se nós tivermos este breakout, vai ser muito bullish para XRP, acho que vai ser bullish para o mercado e acima de tudo vai ser bullish para aquela narrativa, ou melhor, não vai ser bullish, vai ser bearish, desde que peço desculpa, para a SEC, que vai ter mais dificuldade em validar o seu ponto de dizer que XRP e outros tokens são securities ao nível do mercado das criptomoedas, que vai obviamente ajudar. Vamos falar agora um pouco sobre o que está a acontecer ao nível do sentimento ganância e medo, e aquilo que aconteceu foi aquilo que eu já vos tinha falado na semana passada. Nós tínhamos então esta tendência de descida, como vocês podem ver aqui com o cursor, e aquilo que aconteceu é que nós fizemos um breakout, um retest e
pumba lá para cima, certo? Estamos neste momento com 68 de ganância, não estamos em zona de dizer, epá, isto está em fomo total, não estamos nesse ponto, mas que houve claramente um breakout desta tendência de descida, como eu tinha falado, sim, aconteceu. Agora a questão é saber se ela se vai manter. Reparem uma coisa, altos mais altos, baixos mais altos, é tão simples, amigos, para vermos as tendências, só isso. Quando quebrarmos esta zona aqui dos, isto não é 50, é 30 e tal, 35 mais ou menos, que agora no 33, significa que nós estamos a fazer um novo baixo, um baixo mais baixo, então provavelmente estamos a ter uma nova inversão de tendência e uma nova queda do mercado. Vamos então agora falar também sobre o sentimento, já que estamos a falar sobre ele, aqui neste gráfico no Look into Bitcoin, aquilo que eu vos quero chamar é que BTC está a fazer algo que já não fazia desde o anterior bull market. E o que é que ela está a fazer? Ela, depois de ter estado em zona de capitulação, começou a entrar na denominada zona de otimismo ou ansiedade, ok? Depende, obviamente, se estamos em sentimento, se estamos em tendência de subida ou descida. E aquilo que vocês podem ver é que sempre que nós saímos dessa zona de capitulação, nós entramos depois nessa zona de otimismo e ansiedade e depois mantivemos-nos até novos máximos. Sim, vocês podem dizer aqui que não, houve aqui um momento em que vamos novamente à capitulação. Meus amigos, isto foi o crash do Covid, foi um Black Swan, portanto eu sinceramente não dou muita validade a este crash. Para mim o normal teria sido nós mantermos nesta zona aqui assim. Portanto, reparem, em 2019, reparem o que aconteceu também em 2014, quando nós começámos a entrar nesta zona aqui de otimismo / ansiedade, nós não deixámos essa zona e fomos até à zona da loucura em que o preço da Bitcoin disparou. A mesma coisa aconteceu, reparem, nos ciclos anteriores, já há muito mais tempos atrás, 2011, quando começamos a entrar nesta zona aqui de otimismo e ansiedade, leva até ao ponto, ao clímax, digamos assim, da subida, em que podemos chegar mesmo ao ponto da euforia. Portanto, se a história se repetir, meus amigos, significa que o pior já passou e que melhores dias virão e, obviamente, que vai ser bom para todos. Também dizer que a nível de adoção, este gráfico é muito interessante. Estamos a falar de pessoas que têm pouca BTC, 0.01, 0.1 ou mesmo um Bitcoin, acho que é bastante, não é? Mas aquilo que nós podemos ver desde o início de BTC, o que é que vocês podem constatar? Que há sempre um aumento do número de carteiras, mesmo que sejam pessoas que têm pouca BTC, tem sempre um aumento constante. Aqui os bear markets não trazem grande impacto e isto significa adoção. Vocês podem dizer assim, mas há mais BTC minerada, então obviamente que há mais gente a ter BTC. Não quer dizer. Pode haver mais BTC minerada, mas não quer dizer que as pessoas a comprem, ok? E aquilo que nós podemos ver é exatamente isso. Há mais gente a comprar Bitcoin e isto, meus senhores, é muito bullish para a BTC, é uma tendência clara nos últimos anos. E que vocês podem ver aqui, isto é muito evidente para quem tem mais de 0.01 BTC, para quem tem mais de 0.1 BTC, estamos em máximos históricos em ambos. Também estamos em máximos históricos a quem tem mais de 1 BTC. Também estamos perto de máximos históricos a quem tem mais de 10 BTC. Agora, sem BTC não, há claramente uma estabilidade. E a diferença está quem tem mais de 1000 BTC. E aqui pode haver um motivo. 1000 BTC... Quando BTC valia $1 é uma coisa. 1000 BTC, quando BTC vale 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil é outra coisa. Portanto, pode haver claramente uma situação de segurança das pessoas começarem a partir estas duas BTCs por várias carteiras para impedir qualquer azar nas suas vidas. Também pode ser um argumento que eu entendo perfeitamente e dou como válido, que as grandes baleias ainda não começaram a comprar Bitcoin em força. É perfeitamente válido, atenção, o que vocês poderão pensar. Porém, nos últimos tempos já temos aqui a começar a ver uma subida nesta última recebida, ou seja, desde que começou o mês, desculpa, este é o mês de março, temos aqui uma ligeira subida ao nível das baleias com mais de 1000 BTC. Este gráfico para mim é muito interessante e mostra bem que estamos muito longe ainda de qualquer narrativa
narrativa de topo de mercado ou que esta subida é uma subida final, assim. Não. Aqui, basicamente, isto significa a dormência das moedas de Bitcoin. E quando há grandes picos no preço, há uma enorme movimentação de moedas, como vocês podem constatar. E aquilo que nós podemos ver é que essa movimentação está muito cá em baixo, muito cá em baixo. Portanto, sinceramente, acho que estamos muito longe de um bull market ou final de um bull market. Acho que até é evidente, não é uma novidade que eu vos esteja a dizer, mas só para vocês perceberem o potencial que aqui está se o passado se repetirem, que normalmente vamos ali à zona de 1, nós estamos na zona de 0.4. Também dizer que eu gosto muito deste indicador porque é muito gráfico, é muito simples de ler. Estamos ainda na zona denominada zona de acumulação, na minha opinião, e nós estamos num momento de euforia ou perto desse momento de euforia, como vocês podem aqui constatar. Agora vou falar sobre um relatório que é a adoção de Bitcoin em 2023, os dados atualizados. Eles tiveram em consideração uma série de fatores, 6 métricas, como os utilizadores das principais plataformas, utilizadores das principais carteiras, empresas que aceitam Bitcoin, as taxas de hash rate, transações diárias, índice global de adoção e criptografia. E vamos já diretamente à conclusão, que é para não vos maçar, e dizer que está aqui. Em particular, o número de utilizadores das principais plataformas aumentou a um ritmo muito rápido nos últimos 12 meses. E algumas plataformas viram as suas bases de utilizadores aumentarem de 300% a 400%. Estamos a falar de 2022. O número de downloads de carteiras de Bitcoin em 2022 foi de 100 milhões, uma queda de 40% em relação a 2021, mas um aumento de 300% em relação em 2020. Portanto, se a gente fizer, obviamente, a subida com a descida dos últimos 2 anos, vemos claramente que houve uma subida significativa ao nível do download de carteiras de Bitcoin. Também dizer que o número de empresas que aceitam neste momento Bitcoin em todo o mundo aumentou 7% em 2022 e hoje contamos com mais de 30.400 empresas. A taxa de hash rate mostra uma clara tendência ascendente e o número de transações diárias tem-se movido na faixa de 200 a 300 mil ao longo de cerca de 12 meses. O que é que isto quer dizer? Independentemente de termos tido um bear market muito agressivo, como nós sabemos, não foi por causa disso que não houve um aumento, por exemplo, ao nível do número de empresas e um aumento significativamente, comparando, com os bear markets anteriores. Portanto, isto significa que a tendência é, evidentemente, bullish. Também dizer que um relatório aqui da adoção de criptomoedas ao nível também do sentimento consumidor de 2023, diz o seguinte, reparem, qual é a consciencialização e conhecimento, digamos assim, das criptomoedas, se as pessoas estão ou não familiarizadas com o conceito. Reparem, em 2021 cerca de 47%. Em 2022, cerca de 63%. Em 2023, 69%. Ou seja, aqui não houve bear market nenhum. A noção e o conhecimento de Bitcoin está a aumentar dia para dia. E obviamente, se as pessoas não conhecem, não vão comprar uma coisa que não conhecem, só compram aquilo que conhecem. E também podemos constatar que... onde é que isso está? Onde é que está? Isto tem aqui muita coisa, não vou estar a amassar com isto tudo. As perspectivas do mercado, que houve uma crise de confiança com esta última queda. Portanto, em 2022 as pessoas definitivamente pretendem comprar nos próximos 12 meses. As pessoas diziam que apenas 12%, em 2023 claramente só 5%. Há aqui um trauma, claro. Consideraria comprar cripto no futuro, 55% dizia que sim em 2022, 46% em 2023 e que nunca vai comprar, aumentou de 33% para 49%. Portanto, isto é a ressaca emocional, apesar das pessoas conhecerem mais os conceitos das criptomoedas, há claramente um preço que está a ser pago devido a todas as polémicas com o FTX e outras como nós conhecemos. Também ao nível de preocupações de segurança, elas existem e são comuns entre aqueles que têm até mesmo experiência em criptomoedas. Portanto, há antigos proprietários estão 33% muito desconfiados, 36% mais ou menos desconfiados e só os restantes é que estão confiantes. E os utilizadores atuais, 17% muito desconfiados, 35% desconfiados. Portanto, significa que é algo que também vai ter que ser conquistado novamente e não há nada melhor que um bull market para dar novamente confiança às pessoas. Conclusão.
Esperava-se que 10 milhões de novos clientes investissem em ativos criptográficos, peço desculpa, durante 2022. No final das contas, menos de metade desse número, 4 milhões, mergulhou e as classificações totais de propriedade caíram. Portanto, houve claramente um preço aqui a pagar. A regulamentação pode estabilizar os mercados e encorajar a confiança do consumidor, mas alienar os investidores que adotam um modelo descentralizado de criptomoeda, que são fãs claramente da descentralização. É necessário encontrar um equilíbrio entre a supervisão e a independência para ter um maior, serem mais apelativo à entrada do mercado das criptomoedas e conquistar ambas as faixas. Uma que apelam por regulamentação, outros que anseiam manter os criptoativos completamente descentralizados. Outro gráfico, e este gráfico para mim é elucidativo, da importância da impressão de dinheiro para a Bitcoin. Até este momento, ok? Nós podemos ver claramente Bitcoin, quando está em tendência de queda macro, nós vimos que o money supply, portanto a impressão de dinheiro, o dinheiro disponível, cai. Ok? Nós podemos ver isso também em 2018, 2019. E quando há tendências claras de subida, aquilo que nós podemos ver é que a Bitcoin também reage muitíssimo bem. E os últimos tempos também são paradigmáticos disso. Houve aqui uma queda e desde janeiro, aquilo que nós podemos ver é que temos tido uma subida. Portanto, isto significa que há uma correlação. Se ela se vai manter assim, não sabemos, mas para já isto é factual, ok? E meus senhores, agora vou-vos então deixar com uma conversa entre o Marco e o Álvaro, em que vamos falar sobre o novo conceito que é o chamado NFC Vault, que é muito, muito interessante e vale a pena vocês ouvirem, porque podem mesmo estar interessados e ser uma mais-valia para vocês. Recomendo mesmo que ouçam até ao final. Beijinhos, abraços e até ao próximo episódio. Tchau, tchau. Caros amigos, então cá estamos para esta pequena ama, digamos assim, com dois meus conhecidos. Eu já os conheço há bastante tempo, eles são caras muito famosas, digamos assim, lá do nosso Premium, já os conheço há muito tempo e conheço bastante o projeto deles e também todo o seu trajeto desde que chegaram aqui. Portanto, são duas pessoas que eu tenho muita consideração e esta conversa que nós vamos ter é exatamente para esclarecer-vos este novo conceito que eles criaram, que eu acho que é uma coisa de facto fora da caixa e muito, muito interessante. Portanto, eu recomendo mesmo que vocês ouçam até ao final. Mais acima, ao meu lado direito, tenho o Marco Rego. Olá, Marco, tudo bem? Olá, boa noite. E Tudo depois bom? tenho Obrigado pelo o convite. Álvaro. Nada, claro. E depois tenho o Álvaro Rodrigues. Olá, Olá, Álvaro. boa noite, Alex. Pronto, basicamente o Marco foi o criador, digamos assim, do conceito e o Álvaro foi a pessoa que pôs as mãos na massa e que tratou de toda a parte informática, que isto efetivamente não é qualquer um que que trabalha nessa parte informática. Hoje vamos então falar sobre o conceito NFC Vault, certo, meus amigos? Certo. Então a primeira coisa que eu gostava de saber era, Marco, porquê é que vocês criaram este conceito? Qual foi a ideia que está por trás, está na base deste conceito? Pronto, basicamente foi assim. Eu, o ano passado, por volta de junho, julho, tive uma ideia porque andava atrás de uma solução para guardar as nossas seed phrases, as nossas wallets, e até agora as soluções que existiam no mercado passariam por guardar num papel tipo este assim na Ledger, guardar em placas metálicas e pouco mais. E eram soluções um bocado arcaicas para o século XXI, e eu pensei, tem que haver uma solução mais moderna e que se enquadre mais nos dias de hoje. Pronto, deparei-me que isso não existia por motivos de segurança, como é óbvio, porque tudo o que existe online e tudo o que está guardado com acesso à internet é uma maneira, é muito fácil de ser hackeado e nós não tendo a segurança das nossas palavras-passe, chaves, ficamos sem os nossos fundos da nossa carteira. Portanto, por isso é que não existia nada. E então eu lembrei-me de criar uma solução que passa por um cartão, um chip NFC, que funciona por uma tecnologia offline, por um contacto, um aproximar de um chip que emite um sinal, com um receptor, que neste caso seria um telemóvel, um leitor de cartões, mas teria sempre aquela situação de como fazer isto de maneira segura e estando offline. E lembrei-me, pronto, de falar com o Álvaro e de pensar uma solução encriptada ou qualquer coisa do género. E pronto, e basicamente foi isso. Como conhecia o Álvaro do Alex, sabia que ele era programador, engenheiro informático, falei com ele, abri-lhe o jogo e mostrei-lhe a minha ideia e ele, pronto, ficou logo entusiasmado também. Tivemos os dois a trabalhar nisso e conseguimos chegar ao produto final.
É um complemento, digamos assim, àquilo que nós já temos, como por exemplo as ledgers, as trezors e tudo. E nós, de facto, eu também tenho uma ledger e a minha palavra passa a estar guardada no papel. E de facto, estas alternativas para guardarmos as nossas seeds não são de facto as mais indicadas, mas elas existem, não é, Marco? Qual é a mais-valia e porque é que a NFC Vault de facto consegue dar essa segurança extra às pessoas? Pronto, no fundo foi essa a ideia da criação. Porquê? Porque pronto, uma pessoa tem uma ledger e, não sei, aqui bem melhor, pronto, uma ledger, temos as palavras de recuperação, não é? Em papéis, mas, ou numas chapas metálicas, ou o que for que exista. Qualquer pessoa que acede a este papel, ou que fotografe, tem acesso ao nosso dinheiro, basicamente. Não há uma segurança, a única segurança é manter isto fora dos olhos e fora da vista. Mas não passa de um papel. Um papel estraga-se com umidade, estraga-se com água, estraga-se com traças, com a tinta, com o tempo pode perder a tinta, uma série de coisas que pode acontecer a um papel que está guardado em algures em algum sítio. Nunca conseguimos controlar isso. Para além de que não podes dar a segunda folha de papel a outra pessoa, porque essa pessoa, se tiver acesso, não for, mesmo que seja de confiança, podes perder acesso ao que estás e estás a dormir e acordas e vais à tua wallet e não tens lá nada. Quer com papéis, quer com chapas metálicas. Na nossa solução, como eu expliquei, conseguimos ter aquilo dentro de um... Pronto, temos aqui mais ou menos os cartões e podem ver, dentro de um cartão, não é? Que nada mais é que um cartão preto, não é? Tipo multibanco, e quem pegar nisto não vê nada. Só quem tiver acesso ao código de encriptação consegue aceder ao que lá está. Portanto, é uma maneira, e isto, para além disso, é resistente a águas, a umidades, a traças, o que for, só não é resistente ao fogo. Portanto, basicamente é isso, é termos uma segurança extra para conjugar uma ledger que é super segura. Portanto, até hoje nenhuma ledger foi hackeada, é impossível. Porquê? Porque eles têm um PIN de introdução para que acedemos à ledger, não é? Esse PIN não precisa ser escrito, são 4 números ou 8 números, ou o que for. As pessoas, em princípio, sabem o número e se enganarem mais de 3 vezes, aquilo bloqueia. Portanto, é quase praticamente impossível alguém conseguir aceder, a não ser que saiba mesmo a tua chave. Porque, pronto, mas isso aí é descuido teu. Portanto, a única maneira de conseguir hackear uma ledger é roubando as palavras-chave. Aí não tens hipótese, estás a dormir, no dia seguinte já não tens lá nada. Portanto, com isto, não há hipótese. É a melhor solução do mercado. Podemos dormir descansados, como se dizer. Sim. Tens as duas coisas. Exatamente. Eu agora vou, pronto, a parte, obviamente que isto tem sempre questões mais técnicas, não vamos falar do código que está por trás disso, como é óbvio, não é? Mas eu até vou correr aqui um videozinho, e enquanto está a decorrer o vídeo, tu até podes ir falando um bocadinho sobre como é que funciona todo o processo, ok? Para ajudar a entender um bocadinho, para as pessoas ficarem a perceber tudo pelo processo de como é que funciona o NFC Vault, ok? Pronto. Ele está com a apresentação. Está a começar o vídeo. Já está aqui, exatamente. Pronto, isto aqui é a abertura, um exemplo quando estamos a receber o cartão em casa. Os primeiros passos a fazer. Basta aproximar o cartão e ele abre a aplicação. Aqui o login é importante ser feito, o registro neste caso, com o e-mail que efetuou a compra, porque fica associado para aquele cartão que foi enviado ser válido. Ou seja, o meu cartão só dá com a minha conta. Se fizeres login com a tua conta e ele nem sequer passa a parte da leitura tampouco. Já para não dizer que também os dados lá dentro estão encriptados associados à tua conta. Depois de fazer login, é sempre necessário ativar o modo avião, de modo a não haver possibilidade de fuga de alguma informação que possamos estar a colocar na aplicação. E temos também que fazer, como fator de segurança, o Two-Factor Authenticator com o cartão. A parte de adicionar uma seed frase é no menu e depois, consoante vamos escrevendo as primeiras 3 letras, a palavra aparece logo sugerida. Estas é as palavras que aparecem no papel da Ledger e das outras wallets, ou 12 ou 24. Ele aqui está a registar as seeds, não é? Sim. Pela ordem, sim. Exatamente.
Consoante vai adicionando as letras, aparece logo a palavra. E aparece um número atrás, 1, 2, 3, 4, por aí fora. Exatamente. Para escrever, carregamos, depois é só aproximar o cartão, como está aqui exemplificado, e ele escreve. Podemos escrever até 3 seeds de 24 palavras. De vez em quando as palavras são mais pequenas, dá para 4 encriptadas. E depois multiplicando para as de 12 em cada cartão. E todo este processo é feito offline, certo? Sim, é tudo offline. Exatamente. E está tudo encriptado também. Okay. Só online é só para fazer o login, para ele certificar que a conta está validada e que tem a conta ativa e que basicamente é isso. E que o cartão pertence àquelas pessoas. Exatamente. Parece-me, eu já experimentei, pessoal, que vocês estão a ouvir, eu já experimentei, eles tiveram a gentileza de me mandar um cartão e de facto funciona muitíssimo bem, e é muito, muito simples e muito intuitivo. Uma última questão, penúltima, como é que é, pronto, ou seja, isto é tudo muito bonito, não é? Mas como é que vocês podem garantir, digamos assim, ao nível de segurança, que não pode haver assim um problema mais sério ou mais grave com o NFC Vault? Que segurança é que, digamos assim, vocês podem dar às pessoas, porque estamos a falar de situações muito importantes, basicamente é as chaves do cofre que aqui estão em causa, certo? Certo. Em termos de encriptação, é usada a Advanced Encryption Standard, o AES 128, que está associada à conta com que nos registramos, e a conta com que nos registramos é a chave de encriptação. Ou seja, eu com a minha conta, mesmo que eu colocasse o teu cartão Alex, a minha conta, a conseguir lê-lo, eu não conseguiria desencriptá-lo. Só isso já é uma segurança muito grande. Depois, porque é que é seguro? Não mandamos um cartão, mandamos 2 e até 3. Porquê? Podemos guardar, fazer clones e guardar todas as seed phrases e bloquear o cartão, de modo a não ser possível apagar, e depois podemos dar à irmã, ou ao pai, ou à mãe, ou à mulher, e ter guardado em mais do que um sítio. Por acaso, por exemplo, de um incêndio, que esperemos que nunca aconteça, por exemplo, que é a nossa fragilidade no cartão. Se acontecer um incêndio em minha casa, eu sei que tenho um cartão no meu pai, mal menor, é muito grande, não é? Ainda é casa, não é? Mas estou a dar um exemplo mesmo mal. É um bocado chato. Mas sabia que tinha as minhas seeds guardadas de forma segura. Como é tudo feito offline, não é guardado nada em memória, sempre que a aplicação é desligada é tudo limpo, mal se liga os dados móveis novamente, a aplicação bloqueia e limpa tudo. E é impossível fazer filmes do ecrã e print screens? Sim, dando um exemplo, nós queríamos até... O Alex queria que fizesse uma partilha do ecrã a usar a aplicação, e como está tudo bloqueado, nem deixa sequer, tampouco fica o ecrã preto a partilhar a imagem. Ecrã preto, é verdade. Por acaso estivemos a testar antes. Ou seja, está uma aplicação externa a ler o meu telemóvel e não deixa passar informação nenhuma. E a nível do cartão, o cartão se estragar, há a renovação do cartão, como é que isso se processa? Sim, nós fazemos a renovação dos cartões a cada 5 anos, mas já está, não tem custos para quem os compra, porque nós temos a subscrição anual, que é de $20, que já está precisamente incluído esses custos dos novos cartões a cada 5 anos e de todo o serviço de manutenção de servidores, que serve precisamente para fazer aquela pergunta: e se a empresa vai à falência? Só essa anuidade serve para mantermos os nossos custos, que faz com que isso nunca aconteça. Correto. Exato. Depois, tivemos também outra ideia, que é para as pessoas não terem que estar a pagar a anuidade. Se conseguirem fazer com que 2 pessoas comprem através dela, já ficam com a anuidade paga. Depois podem usar esses pontos para comprar ou mais cartões, ou então no pagamento da sua anuidade. Tipo um sistema de referral, exato. Exatamente. Exato. Sim, mas depois se quiserem comprar mais cartões ou têm mais wallets, ou se entretanto perderam ou estragaram um cartão, podem sempre fazer a compra a bolsa dos cartões, isso não é por aí. Exatamente. E dá para depois associar à conta deles. Muito bem, meus caros, eu acho que ficou o essencial. A pessoal que estão a ouvir aí, eu vou deixar na descrição deste vídeo uma sala que vai direcionar diretamente para o Telegram, onde está o Álvaro e onde está o Marco, onde
todas as questões e mais algumas que neste momento possam estar a surgir e que não tenham sido esclarecidas aqui, vocês podem colocar que eles respondem perfeitamente. Também vai ficar lá um link para vocês terem acesso a um terceiro cartão inteiramente gratuito, ok? Portanto, é uma oferta que eles estão a fazer à comunidade Alex Crypto, portanto, julgo mesmo que é de aproveitar. Meus caros, muito obrigado pela vossa presença, acho que foi bastante útil, esclarecedor, ok? E desejo-vos toda a sorte do mundo, porque acho que é uma mais-valia e nós precisamos deste conceito de segurança, principalmente feito por portugueses. Muito bom. Muitos parabéns. O objetivo é tornar isto aqui o mainstream em substituição a um papel. Esperemos conseguir isto, estamos a começar, mas a ideia é essa. Por isso é que o nosso custo não é alto, é um custo relativamente baixo para o que nós oferecemos, porque nós queremos massificar isto e tornar isto de uso mundial. É esse o objetivo e foi por isso que eu tive a ideia. E muito obrigado, bem, e vamos atingir seguramente. Desejo toda a sorte do mundo. Até uma próxima, pessoal. Até a próxima.